Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de Educação Física, mas ainda seguindo através das nossas videoaulas, o conteúdo para esta é o treinamento funcional. Nesta aula veremos o que é o treinamento funcional, uma breve introdução enquanto sua origem e chegada aqui no nosso país, bem como a explicação da sua dinâmica, das suas atividades, citaremos seus benefícios e algumas considerações finais que têm a ver com essa temática, no caso essa modalidade específica. Mas antes de entrar em todos os méritos dos aspectos que citei, volto a fazer a ressalva sobre a importância de você acompanhar esse estudo, essa videoaula, com auxílio da apostila. Esse material não necessariamente você precisa estar imprimindo, mas você pode acompanhar acessando em um outro dispositivo, no caso o computador, um notebook ou até mesmo um outro aparelho celular. Além de, se possível, você puder acompanhar com auxílio do caderno, onde você possa vir a anotar as partes e grifar o que você considerar importante neste conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Treinamento funcional enquanto introdução. O treinamento funcional surgiu há muito tempo. Embora antes não fosse chamado assim por essa nomenclatura e nem fosse utilizado propriamente como treino, pois basicamente o treinamento funcional utiliza os movimentos naturais do corpo humano, tais como correr, agachar e saltar. Historiadores estimam que os atletas da Grécia Antiga desenvolveram treinamentos para melhorar sua performance nos jogos da época, no caso, os primeiros Jogos Olímpicos. Há indícios de que até mesmo os gladiadores de Roma também se exercitassem da forma como realizamos o treinamento funcional. O treinamento funcional veremos mais especificamente a seguir. Ele basicamente é um treino baseado em movimentos naturais do ser humano, desde o homem primitivo. Então, estima-se que ainda na Grécia Antiga e na Roma, alguns atletas e os gladiadores já faziam uso desses exercícios para melhorar o seu desenvolvimento nas modalidades e nas lutas em que eles praticavam. O treinamento funcional no Brasil. Vamos tratar de processo histórico enquanto origem e chegada e disseminação dessa modalidade aqui no nosso país. No Brasil, o treinamento funcional tem seu primeiro expoente, o professor Luciano Delia, que começou o trabalho na Academia Única em São Paulo, ainda no final da década de 1990. Essa academia tinha um público mais focado e mais voltado nas lutas. Em um primeiro momento, o treinamento funcional era focado à especificidade dos esportes de luta e depois de algum tempo se expandiu para os demais alunos. A prática da modalidade tem origem nos lutadores. Os exercícios eram todos voltados para essa modalidade de lutas especificamente, mas depois ele dissemina para um público mais abrangente, que veremos mais à frente quem são esses públicos, quem são essas pessoas orientadas a ser ofertado o treinamento funcional. Atualmente, o professor Luciano Delia é o líder do Core 360. O Core 360 é a instituição que certifica os profissionais no método do treinamento funcional. Então, o professor Luciano Delia criou o método e ele, através dessa instituição, é quem certifica os profissionais em nosso país e em alguns lugares do mundo para estarem executando este método.
O que é o treinamento funcional? Trataremos de conceito e especificaremos algumas questões que envolvem a dinâmica e execução da atividade. Temos que ter em mente que exercício funcional se refere à reprodução sistemática de movimentos que possuem alguma função para determinada modalidade esportiva ou tarefa diária do ser humano. Portanto, todo exercício deveria ser funcional, pois a capacidade funcional é a habilidade para realizar as atividades simples do nosso cotidiano com eficiência, autonomia e independência. Assim, o treinamento funcional entra como uma ferramenta para que possamos alcançar esses objetivos. Uma das grandes vantagens do funcional é que ele pode ser feito em vários lugares, até mesmo dentro dos nossos lares, em nossa casa. Neste treinamento funcional, as máquinas, os aparelhos, são deixados de lado, deixando de trabalhar os músculos de forma isolada e com movimentos apenas mecânicos, exigindo que todas as partes do nosso corpo trabalhem conjuntamente. O nosso corpo trabalha em movimento de modo geral, de modo integral. Diferente, por exemplo, da academia, em que você foca somente em um membro, em um músculo específico, a partir da utilização de cada máquina, de cada aparelho. O treinamento funcional pode-se utilizar um circuito, dependendo do objetivo da aula, ele pode ser conciliando exercícios cardiorrespiratórios, exercícios de força, de equilíbrio, o que torna esse treino mais dinâmico e motivador para quem ele pratica, pois ele sai do mecanismo, novamente traçando comparativo com a musculação, daquele movimento repetitivo em que muitas vezes acaba se tornando monótono. A prática pode ser realizada individualmente ou em grupo, desde que este grupo possua características próximas. Pessoas de mesmo nível de resistência física e cardiorrespiratória podem estar inserindo no mesmo treino e fazendo-os simultaneamente, além dele ser praticado individualmente também. Como toda atividade física, recomenda-se no mínimo ser executado 3 vezes por semana, mas nada impede que o treinamento funcional seja realizado todos os dias, o que torna sua prática ainda mais efetiva. A duração de um treino deve variar de 30 a 60 minutos, no caso de meia a 1 hora, o que torna promissor para aquelas pessoas especificamente que muitas vezes alegam que não têm tempo para se exercitarem e ficam dando uma desculpa ou outra para não estarem inseridas em algum tipo de programa de treino. O treinamento funcional vem atender esse público que diz não ter tempo, não ter espaço para estar executando um programa de exercícios físicos. Bom, a maior parte dos exercícios é executada com o peso do próprio corpo. Lembra que não se utiliza aparelhos diferentemente da academia. Somente alguns acessórios que iremos citar também. No entanto, ele pode ser realizado com acessórios, e até alguns equipamentos existentes no próprio mercado, como escadas de agilidade, alguns cones, colchonetes, tudo que permita executar esses exercícios somente com o peso do próprio corpo. Estes exercícios devem ter uma progressão da intensidade para a evolução do treinamento deste indivíduo. Eles deverão evoluir do lento para o mais rápido, do simples para o mais complexo e do mais estável para o menos estável. No que compreende em relação à carga, seu aumento deverá ocorrer quando o exercício se tornar fácil ou ineficaz. No treinamento funcional, como não existem os aparelhos, o que tem a ver com a carga é a intensidade do movimento, número de repetições de séries. Então, quando você sentir que o exercício já está ficando fácil, ele vai se tornar ineficaz. Dando exemplo, se você costuma fazer 2 séries
de agachamento com determinado número de repetições, se você começar a notar que está sendo fácil, você deve aumentar essa carga, que é aumentar o número de repetições que você já fazia ou aumentar o número de séries que você também já fazia. Conforme os princípios do treinamento físico, no treinamento funcional se respeita o princípio da individualidade, onde cada indivíduo vai responder de uma maneira diferente à evolução do treino, o princípio da sobrecarga, da especificidade, da variação, da progressão. Tudo tem que ser respeitado para a evolução desse aluno, que virá aumentar a carga quando ele se tornar mais fácil esse exercício, a especificidade, pois o treinamento funcional é voltado para atletas de modalidades esportivas específicas que precisam de um treino específico para aquela modalidade, e os atletas seres humanos comuns, que às vezes só querem manter uma mínima forma física para estarem realizando suas atividades do cotidiano da sua rotina. Para eles, o exercício deve ter uma menor intensidade e tratar das especificações que esse ser humano dito comum faz no seu dia a dia. Um fator essencial e muito falado é o treinamento do core, que envolve a região lombo, pélvica e quadril. Tem tudo a ver com o quadril e a região central do corpo. É o centro de onde parte algo. A partir dele produz força, gera estabilidade e aceleração e desaceleração. O core, gente, nada mais é do que a região do abdômen, quadril e região pélvica. É o centro do nosso corpo. Então, o treinamento funcional, basicamente, ele trabalha toda essa área, fortalecendo e deixando o indivíduo mais resistente, pois a partir do centro corporal, o ser humano tem mais consciência dos seus movimentos e a partir daí ele começa a desenvolver membros superiores e membros inferiores a partir de um core bem treinado e um core resistente. Tratando agora dos benefícios do treinamento funcional, iremos citar alguns, especificamente os principais. Ele aprimora a performance ocupacional e esportiva. Lembra que a modalidade é voltada para o público comum e os atletas também, mas só que aí existirá a diferença das especificações do treino. Promove a tonificação muscular, que é o aumento do tônus, e o emagrecimento, que é a perda de peso. Melhora alguns aspectos de flexibilidade, coordenação motora, agilidade e equilíbrio especialmente. Aumenta o condicionamento cardiorrespiratório. Aumenta a resistência desse indivíduo em fazer atividades durante determinado tempo. Treina a própria percepção, aumentando a consciência corporal. Proprioceptores são os responsáveis do corpo humano pelo nosso equilíbrio. Então, o treinamento funcional promove que o indivíduo se torne mais equilibrado enquanto às funções do seu corpo. E por último, previne lesões, fortalecendo a resistência muscular. Ele fortalece tanto a resistência cardiorrespiratória, que é a capacidade de treinar por mais tempo, quanto a resistência muscular, que é de executar uma carga de exercícios por muito mais tempo sem fadigar aquele mesmo músculo. Algumas considerações finais em relação ao treinamento funcional. Podemos concluir que no Brasil temos 3 linhas metodológicas que são chamadas de treinamento funcional. A primeira é mais voltada à especificidade esportiva, no qual o atleta daquela modalidade vai trabalhar exercícios específicos para a sua modalidade. Por exemplo, um atleta de basquete irá trabalhar mais membros superiores, enquanto o atleta de futebol irá trabalhar mais membros inferiores. A segunda linha metodológica é a que vem do Pilates, que é a focada no Powerhouse. Nada mais é que o treinamento funcional chamado de core.
Essa linha do Pilates trabalha o core, que é a região do abdômen, região pélvica, quadril. Essa é a segunda linha metodológica do treinamento funcional aqui no nosso país. E por último e terceira, temos a visão dos exercícios integrados para a melhoria das capacidades funcionais. Capacidades funcionais subentende ao exercício voltado para o ser humano dito comum. Eu, você que não é atleta e quer somente praticar uma atividade para a melhoria das suas práticas do cotidiano, do seu dia a dia. Então tem essas três linhas de atuação: para os esportistas, para as pessoas que trabalham pilates e querem o fortalecimento da região do core, e a terceira e última, voltado para o cidadão dito comum, que normalmente só quer melhorar um pouco das suas capacidades físicas e funcionais. Então, podemos dizer que o treinamento funcional no geral serve para treinar o corpo nas funções para a qual ele é originalmente desenhado. Para a reabilitação, serve para condicionar o paciente para retornar às suas atividades da vida diária. Ele é muito utilizado também na recuperação de pessoas que sofrem lesão e querem tornar a ser funcionais naquele local onde foram lesionadas. Para o atleta, é uma estratégia de treino com foco no estímulo constante de padrões de movimento para o aprimoramento de sua performance. Lembra que o atleta de basquete ele irá treinar mais membros superiores no funcional, o atleta de futebol mais membros inferiores, pois o treinamento funcional para atleta ele observa a especificidade de cada modalidade de cada atleta como objetivo. E para as pessoas ditas comuns, o cidadão comum, que envolve treinar o corpo para a melhoria das suas atividades do seu cotidiano, seu dia a dia. Como, por exemplo, alguém que já tem uma certa idade, às vezes tem dificuldade para subir escada, o treinamento funcional vai tratar do fortalecimento dos joelhos. Alguém que tem uma dificuldade em realizar uma atividade durante determinado tempo, o treinamento funcional vai tratar de melhorar essa resistência cardiorrespiratória para que essa pessoa canse com menos facilidade e assim por diante, dependendo do objetivo de cada indivíduo. Finalizado este conteúdo, temos o questionário. Algumas questões que têm a ver com o que vimos anteriormente. Primeira questão: comente sobre a dinâmica do treinamento funcional. Você irá citar e explicar como se dão essas atividades, quais seus objetivos, como elas são orientadas, enfim, irá tratar tudo o que tem a ver com a execução dessa prática. Segunda questão: quais as três linhas metodológicas existentes no Brasil? Você irá citar as três. Vimos agora há pouco nas considerações finais, explicando minuciosamente o que vem a ser essas três linhas metodológicas. Lembra que são três objetivos para três públicos diferentes. A terceira e última também vimos agora há pouco nas considerações finais. A prática é recomendada para quais pessoas e explique sobre. Lembra que ela é voltada para diferentes públicos com objetivos distintos. Você irá citar quais são esses públicos e explicar brevemente do porquê ela é orientada para estes públicos que você citou na terceira questão. Orientações quanto à atividade prática. Diferentemente das aulas anteriores, ela é dividida somente em dois momentos. O alongamento, no qual eu peço que vocês mantenham cada postura por 10 segundos. Finalizado este, temos exercícios específicos, onde vocês devem executar cada atividade, cada exercício, conforme as orientações prévias que virão do número de séries e repetições. Estarão as nomenclaturas desses exercícios, bem como os números de repetições mínimas e máximas a serem executadas. Lembra de estar hidratado, bem alimentado, reserva um espaço
no seu lar, para que você possa estar executando esse treino, além de estar com uma roupa adequada para fazer exercício físico. Sem mais, bora lá!